Bom dia! Bora lá? E daí, vendedor? E daí, vendedora? Como é que estão as coisas por aí? Muito bom dia! Vamos então hoje para a nossa Daily do Vendedor, número 7. Vamos falar sobre Spiced para condução de reunião. Então ontem a gente falou sobre condução de call, né? Como conduzir uma call através da metodologia do Spiced, e hoje nós vamos falar como conduzir uma reunião com a metodologia do Spiced, tá? Então, lembrando que a Daily do Vendedor é a minha contribuição para que você consiga fazer aí os melhores resultados, atingir suas metas todos os meses. Então, fica ligado porque todos os dias de segunda a sexta-feira, às 8h25 da manhã, nós temos a Daily do Vendedor. Então, bora lá! Lembrando também que o nosso conteúdo aqui na Daily do Vendedor, ele é sempre focado em ajustar, em melhorar as técnicas de venda, em criar um plano de ação para que você atinja suas metas no dia, na semana, no mês. Beleza? Então, bora começar. Então, sobre a metodologia Spiced, passando aqui uma revisão rápida sobre o que a gente falou, Spiced é basicamente um framework muito utilizado, inclusive nos Estados Unidos. No Brasil a gente não vê ainda muitas empresas utilizando. As empresas que utilizam basicamente são aquelas que eu levei a metodologia, ou que a Renata Cinturion, da Uniby Design, levou a metodologia. Então o Spiced ainda não é muito utilizado, porém é um dos mais eficientes do mercado. Quando a gente fala de Spiced, nós estamos falando em levantar a situação que aquela empresa se encontra, fazer perguntas para descoberta de dor, descobrir problemas, fazer perguntas para mostrar o impacto que aquela solução que você tem oferece e também que aquela situação, que aquele problema vão causar na empresa no médio e longo prazo. Depois você validar um evento crítico, que é basicamente você entender qual que é uma data que aquela empresa tem para fazer com que as coisas deem certo, ou que é um timeline ali que, se eles perderem aquele prazo, tem um problema muito grande implicando dentro da empresa, né? Por exemplo, eu preciso melhorar meu processo de vendas até o dia 30 de outubro, porque senão depois disso eu vou acabar não renovando meu contrato com a empresa de consultor, por exemplo, né? Ou eu vou acabar sendo demitido da empresa se eu não melhorar meu processo de vendas até o dia 30, se eu não bater meta até o dia 30. Então, se você identifica que a empresa não está batendo meta, de maneira recorrente, os números não estão bons, eu tento captar ali um evento crítico para que ela melhore esse processo, porque não dá para continuar desse jeito. E cada dia que eles perdem, pior fica e o impacto negativo é maior lá no final. Então, é muito, muito, muito necessário que essa empresa melhore o processo de venda. Descobrir esse evento crítico, eu bato em cima disso. E ainda depois o processo de decisão. Eu tenho que entender como funciona o processo de decisão daquela empresa para tomada, né, para algum fechamento. Então, é muito importante a gente ter isso mapeado. E aplicar isso na call é muito simples e é muito fácil. Na call não, na reunião. Tá? É muito simples e é muito fácil. Bom, como é que vai funcionar? Para você aplicar a metodologia Spiced na sua reunião de vendas, você vai precisar, primeiro, abrir a câmera, sempre de câmera aberta. Então, nunca esqueça isso, fazer reunião de câmera aberta, tá? Então, agradeça a pessoa por estar ali, obrigado pela presença, obrigado por estar aqui comigo, né? Obrigado por confiar na nossa empresa, confiar na reunião, né? Em participar dessa reunião com a nossa empresa. Então, agradeça, já gere rapport também ali, de algum jeito, né? Encontre algum ponto em comum com aquela pessoa, pergunte sobre hobbies, pergunte
investigue um pouco os perfis dessas pessoas que vão participar da reunião antes, para que você consiga gerar rapport, se aproximar, ter um approach mais profundo com aquela pessoa. Depois disso, cheque o tempo. Então entenda se tá tudo certo com o tempo. Fulano, conforme a gente tinha pré-alinhado ali no convite, nossa reunião vai durar entre 45 e 60 minutos. Tá tudo certo por aí? Para que a gente prossiga nesse tempo? Validou o tempo. Continua. A partir disso, você vai estabelecer um objetivo nessa reunião. O objetivo dessa reunião é o quê? Aí você vai falar para ele: fulano, o objetivo que a gente tem aqui hoje é entender melhor, mais profundamente, o cenário que você tem na sua empresa e como que a nossa solução pode ajudar você a resolver esses problemas. Aí, no momento que você checa o tempo, estabelece esse objetivo de que a gente se aprofundar mais naquelas dores que o cliente tem e ajudar ele a resolver um problema, esse é o objetivo da tua reunião. É resolver um problema através da tua solução. Então, independente da solução que você tenha, o seu objetivo sempre vai ser resolver um problema. Depois que você agradeceu o tempo daquela pessoa, checou o tempo, alinhou ali o objetivo dessa reunião, você precisa validar a questão de agenda. Por exemplo, o que é validar agenda? Você validou que 45 minutos a 60 está tudo certo, você precisa deixar alinhado que dentro desse tempo, né, o que vai acontecer depois é você saírem, por exemplo, com um sim ou com um não, pode ser. Fulano, para deixar claro aqui, a gente vai conversar sobre como resolver essa dor, eu vou apresentar aqui a solução e como ela vai resolver aquele problema. No final, a gente vai sair daqui com um sim ou com um não, e tudo bem. Para a gente entender se vai fazer sentido para a sua operação. Fazendo sentido, a gente avança. Não fazendo sentido, a gente não avança. Você deixou claro, a agenda basicamente é você deixar alinhado o que vai acontecer. Para a pessoa não ser pega de surpresa lá no final. Ah, não, mas eu não estava preparado para fechar agora. Quando você valida a agenda, você deixa ela preparada. Ó, vai acontecer isso. A partir disso, você vai perguntar para ele: o que mais? O que mais além disso que a gente falou é importante para você validar durante essa conversa? Então você já vai, além de alinhar a agenda, você vai alinhar o que mais ele precisa validar com você, o que mais ele tem de dúvida para validar com você durante a reunião. Então, além do que a gente falou aqui, o que mais você sente necessidade de entender melhor? Porque aquele lead que você está conversando, provavelmente ele já foi no site da sua empresa, ele já pesquisou, ele já entendeu tudo que você faz e ele pode ter alguma dúvida, ele pode falar: eu ainda quero que a gente veja a questão financeira. Pô, coloca aí nessa programação para a gente validar tal coisa. Então pergunta, o que mais? Por mais que ele não fale nada, você perguntou. Porque tudo que a gente faz durante uma reunião de venda é intencional para a gente usar no fechamento de porta no final. Lá na frente, se ele trazer alguma objeção que você já validou ali no início, ele fala: não consigo te responder agora se dá para fechar ou não dá. Por quê? Aí você vai fechando porta, tá? Mas isso é para frente. Depois disso, você vai resumir o que aconteceu na ligação anterior. Então, por exemplo, se você tem um pré-vendas, muito provavelmente o pré-vendas já te passou um briefing sobre a situação daquele lead. Se ele te passou um briefing sobre a situação daquele lead, você vai resumir. Fulano, então, vamos lá, você conversou com o ciclano, conversou com o João ali na pré-venda, ele me passou tal e tal e tal situação referente à tua empresa. É isso mesmo, fulano? Me explica um pouco mais sobre tal coisa. Então você vai, nesse momento da reunião, validar tudo aquilo que aquela pessoa falou com o teu pré-venda. Validou isso tudo, você vai estabelecer a situação. Perfeito, então dentro disso tudo é correto a gente falar que atualmente você está trabalhando aí com
com 2 vendedores, 2 pré-vendas, com CRM tal, e que não está conseguindo atingir os resultados como deveria, você está há 3 meses sem bater meta, cara, você já mapeou a situação dele. E ainda você pode, caso a pré-venda tenha se aprofundado, você pode identificar que, inclusive, você já tentou implementar a área de outbound no passado e não deu certo. Me confirma se é isso. E a pessoa vai ali confirmar. Aí você vai identificar uma dor. Aí você pode fazer perguntas para levantamento de dor. Fulano, dentro disso tudo, o que mais te incomoda dentro de toda essa situação que a gente trouxe? É não bater meta todos os meses, é não ter uma consistência, é você não conseguir fazer com que os seus vendedores preencham o CRM. Qual que é a principal dificuldade que você tem? Você vai validar a dor. Validou a dor, você vai priorizar o problema do cliente. A próxima etapa é priorizar problema. Priorizar problema é trazer aquele problema como evidência. Aí você vai mostrar para ele que não bater meta pode trazer sérias consequências. Lembra a questão lá do impacto? Você vai priorizar o problema, compartilhar histórias de terceiros, fazer o famoso storytelling, trazendo, fulano, engraçado você trazer isso, ou muito bom você trazer isso, porque eu tenho um case aqui, a empresa X, a empresa tal, passava por uma situação muito parecida. Nos últimos 12 meses, para você ter ideia, antes de trabalhar com a gente, eles não bateram meta durante 8 meses do ano. E isso fez com que eles finalizassem 2023 no vermelho, quase fechando as portas. Então você começa a contar uma história para depois trazer uma evolução e identificar o impacto. Tanto o impacto negativo de negligenciar isso e não botar como prioridade resolver essa questão de não bater meta e achar que é normal as empresas não baterem meta. Porque mais de 70% das empresas não bateram meta em 2023, então tudo bem eu não bater. Não, você não é igual a todo mundo, né? Então identifica o impacto, mostra o impacto que ele pode ter melhorando isso, conseguindo melhorar a conversão, aumentar o volume de reuniões. Se você identificou que... Porque assim, vamos lá, só tem 3 formas de qualquer negócio dar certo ou vender mais, de qualquer pessoa, qualquer vendedor fazer mais resultado. Que é gerando mais reuniões, aumentando a sua conversão ou aumentando o ticket médio. Só tem essas 3 opções. Qualquer operação comercial, qualquer empresa precisa resolver uma dessas 3. Tá? Então, por exemplo, na reunião que eu fiz ontem, eu identifiquei que a empresa tinha uma conversão boa e o ticket médio estava ok. Dá para melhorar, mas estava ok. Só que o maior gargalo é o volume de reuniões. Eles não conseguiam gerar. E eles estão fazendo 4, 5 vendas por mês apenas. Com potencial de fazer 10, 15. Então, no momento que eu identifiquei que essa era a maior dor, eu fui batendo, eu fui priorizando, eu trouxe storytelling, eu trouxe impacto, o impacto de fazer 5 vendas a mais no mês. Porque o LTV deles é infinito praticamente. Então eu fui lá e trouxe o impacto e descobri um evento crítico. Porque depois que você descobre o impacto, você mostra o impacto, você tem que descobrir um evento crítico. Como por exemplo, qual que é o prazo que você tem para fazer essas iniciativas darem certo? Até quando? Por quê? Se não der certo, ele vai acabar com o comercial da empresa. Se não der certo, ele pode quebrar. Então eu tenho que descobrir qual é o evento crítico daquela empresa para que eles consigam acordar. Descobrir qual é esse evento crítico, aí sim eu vou para uma demonstração, eu vou para a demo, basicamente, do meu produto. Eu vou compartilhar a tela para mostrar na prática como funciona o produto. Mas só depois de eu identificar ali um impacto, descobrir um evento crítico para aquela empresa. Eu preciso melhorar os processos comerciais porque em julho vai ter tal coisa, ou agosto eu preciso ter um time completo para bater tal resultado. Então você descobriu o evento crítico. Aí você vai para uma demonstração. O que eu mais vejo durante as reuniões de venda é o vendedor
simplesmente sair compartilhando tela, apresentando o produto. E isso não vende, a não ser que você tenha um produto mágico, e daí ele vai se vender sozinho. Aí não precisa de um vendedor. Coloca um vídeo para demonstrar ali o produto, que aí vai funcionar bem. Então, não entra nessa de que você tem que ir um compartilhador de tela e sair mostrando o produto. Não. Então, faça esse passo a passo que a gente falou. Faça ali, agradeça, cheque tempo, estabeleça objetivo, valida a agenda, faz pergunta, resuma o que aconteceu na última conversa de vocês, estabeleça a situação, identifica a dor, compartilhe histórias, identifique impacto, descubra evento crítico antes de ir para uma demonstração. Quando você chegar na demonstração, você vai priorizar a dor do cliente na demonstração. Então, se você identificou, se você vende um CRM de vendas e identificou que o problema dele é gerar mais reuniões, você vai mostrar dentro da sua solução como que aquela dor pode ser solucionada através da sua solução. Aí você vai orientar o lead ali quanto ao layout da plataforma, porque é importante ele entender como é que funciona aquilo ali. Vai incluir o contexto do cliente em cada recurso que você vai apresentar, porque lembra que todas as perguntas que a gente faz durante uma reunião, elas são intencionais. Então, você estabeleceu situação, identificou dor, identificou o impacto, sabe qual é o evento crítico que ele tem. Na hora que você for apresentar um recurso, você vai pegar o contexto dele para cada recurso. Então, na hora de fazer um agendamento de reunião e o problema dele é trazer mais reuniões, você vai mostrar a facilidade disso e o quanto isso vai economizar o tempo do pré-vendas dele, por exemplo. Se você vende um software financeiro, cada recurso ali você vai conseguir mostrar também como que vai resolver aquela dor. Depois disso, você vai fazer uma simples pergunta que muito vendedor não faz. Fulano, isso que eu estou te mostrando resolve esse problema que a gente conversou? Cara, uma pergunta simples que ninguém faz, porque o vendedor está mais preocupado em fazer a apresentação e no final falar o preço do que interagir com o lead durante uma apresentação. A conversa tem que ser uma conversa, uma reunião tem que ser uma reunião com conversa até o final. E aí você vai, isso resolve o seu desafio, fulano? Isso, aí deixa ele falar, e aí vocês vão trocando. Vai desenvolvendo essa conversa. Como isso te afeta? É outra pergunta que você precisa fazer. Como esse problema, esse desafio te afeta? Aí você já vai identificar alguma outra dor ali já nessa pergunta. Para depois você fazer uma pergunta colocando ele na situação de cliente. Que é o quê? Você consegue se ver usando isso? Você consegue ver essa ferramenta, esse software operando aí na tua empresa? Ajustando a parte financeira ou melhorando a tua performance de vendas? Se ele te falar que consegue, não, consigo, realmente é muito prático, é funcional. Você tem que praticamente tirar da boca dele e falar, é o que eu estou procurando. É exatamente isso que eu quero. Então é isso que você tem que tirar da boca dele. Então você precisa perguntar se ele consegue se ver usando essa ferramenta. Depois disso, você vai para a parte de conectar os vagões, podemos dizer assim, tá? Então, vamos lá, ACE e agenda. ACE é agradecer, checar tempo e estabelecer objetivo. Agenda é validar os próximos passos. Diagnóstico, usando Spiced. Demonstração, conectar os vagões, que aí é onde você vai resumir para ele. Resumir, fulano, então, ó, depois de tudo que a gente conversou, que a gente demonstrou aqui, você vai resolver o problema com tais e tais recursos principais dentro da plataforma e você precisa ter essa plataforma implementada até o dia tal por causa de tal coisa. Lembra do evento crítico? É isso mesmo? Você vai resumir o que você entendeu da conversa de vocês até agora. Se ele te falar, é isso mesmo, ele te falou que é isso mesmo, você já ganhou praticamente carta branca para fechar a venda. Ele já te falou que vai fechar contigo. Se o cliente falar, é exatamente isso, aí você vai fazer uma simples pergunta que também os vendedores não fazem. Pronto para o próximo passo? Vamos adiante? Vamos! Aí você pode ir para um fechamento
caso a tua solução permita você fechar naquele momento, ou caso você tenha uma solução onde é necessário uma segunda reunião, é muito complexa a plataforma, o processo de decisão ele é mais longo lá, né? Porque você vai também precisar validar como é o processo de decisão. Pronto, próximo passo, fulano, pronto. Como funciona o processo de decisão aí na empresa que você tá? Agora tem que fazer isso, tem que passar para o CEO, isso aqui. Se você não trouxe todo mundo que deveria vir para a reunião, dificilmente você vai fechar na call. Então, para fechar na call, tem que trazer todos os decisores. E aí você pode ir para o próximo passo, que é o fechamento. Agora, não é possível ir para o próximo passo, que é o fechamento, agenda um follow-up. Sai dessa reunião com o próximo passo agendado. Para realmente ir para os finalmente. Caso você não consiga apresentar o preço, apresentar a proposta naquela reunião. Porque tem muito software que a gente vende, que é complexo e que não dá para apresentar o preço na primeira reunião. Tem que fazer todo esse mapeamento para depois criar uma proposta personalizada para aquele cliente. Né? Quantidade de usuários, entre várias outras coisas que você tem que ir validando durante esses processos que eu te falei. Tá? Então você vai agendar o follow-up e aí você pode validar com o cliente também. Com o que deseja sair no próximo passo. Diante de tudo isso aqui que a gente falou, com o que você deseja sair para o próximo passo? É uma outra pergunta que você pode utilizar no finalização da reunião. E ainda, validando o processo de decisão, quem mais vai se beneficiar para vir para a próxima reunião? Quem mais você acredita que tem que estar na próxima reunião para a gente discutir sobre isso aqui e apresentar a proposta, o preço? Ou seja, você não vai apreciar, se o processo de decisão é longo dessa empresa e tem mais pessoas envolvidas, você não vai apresentar o preço na primeira reunião, porque você não vai fechar nessa primeira reunião. Você vai apresentar a sua proposta, o preço, na segunda reunião. Na primeira você demonstrou ali a proposta de valor que você tem, fazendo as perguntas certas, fez a demonstração do produto, para numa segunda reunião você aí sim partir para a parte de investimento. Beleza? Então esse é o passo a passo para você fazer uma demonstração de software que vai te ajudar a vender. Aí numa segunda reunião é onde você vai fazer esse mesmo roteiro com as outras pessoas, basicamente, trazendo exemplos da primeira conversa para aí sim ir para um fechamento. Para apresentar o preço e talvez até fechar na call. Né? Então, tudo vai depender do processo de decisão que tem dentro daquela empresa. Por isso que é muito importante você mapear isso. Se você entende que o processo de decisão é simples e todas as pessoas que decidem estão na reunião, você pressiona para fechar na reunião. Mas isso é que a gente vai falar em alguma outra dele. Beleza? Então, coloca isso em prática já. Assiste de novo essa live, se for o caso. A dele vai ficar salva aqui. Não sabemos até quando. Então, assista novamente, coloca em prática esse framework, porque eu tenho certeza que vai melhorar muito os seus resultados em vendas. Então, galera, foi muito bom, hein? Mais de 25 minutos, basicamente, a gente falando sobre condução de reunião. Tem mais um pequeno passo para finalizar a condução de reunião que a gente vai tratar amanhã. Então, a gente vai falar amanhã sobre alguns comportamentos durante a reunião que vão te ajudar a vender mais, que fazendo esse processo você tem que seguir também. Então, pessoal, essa foi a Daily do Vendedor número 7. E amanhã eu te espero às 8h25 para a gente continuar falando sobre condução de reunião. Beleza? Tenha um bom dia, boas vendas e até amanhã.